Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Bem-vindos ao programa Mensagem de Paz. Estaremos na vossa companhia na próxima meia hora. Por teu grande amor, tua palavra veio a mim. Por teu grande amor, o véu do tempo se rasgou, fazendo-me chegar junto a ti, diretamente em oração. Por teu grande amor, tua palavra veio a mim. Por teu grande amor, o véu do tempo se rasgou, fazendo-me chegar junto a ti, diretamente em oração. Só tu podes renovar-me, só tu podes proteger-me. Tu tens a verdadeira paz, paz perdurável. Só tu podes dirigir-me, só tu podes libertar-me. E certo estou que a vitória tenho em ti. Por teu grande amor, tua palavra veio a mim. Por teu grande amor, o véu do templo se rasgou, fazendo-me chegar junto a ti, diretamente em oração. Só tu podes renovar-me, só tu podes proteger-me. Tu tens a verdadeira paz, paz perdurável. Só tu podes dirigir-me, só tu podes libertar-me. E certo estou que a vitória tenho em ti. Só tu podes renovar-me, só tu podes proteger-me. Tu tens a verdadeira paz, paz perdurável. Só tu podes dirigir-me, só tu podes libertar-me. E certo estou que a vitória tenho em ti. E certo estou que a vitória tenho em ti. A direção do programa Mensagem de Paz está a cargo do pastor José Manuel Pereira. Na locução temos o Daniel Almeida e a Lídia Cruz. Na assistência técnica, o Vítor Cruz. Poderão contactar-nos através do 232 423 565. Eu vou repetir, 232 423 565. Visitar a nossa página no Facebook em Assembleia de Deus de Viseu ou o nosso sítio adviseu.org.
Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Na Bíblia, no segundo livro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz: Porque quando estou fraco, então sou forte. Parece um paradoxo de fraqueza. É possível estar fraco e poder dizer que se é forte? Este é o paradoxo da vida de fé. Emocional e fisicamente, uma pessoa pode sentir-se e estar fraco. É a reação natural do seu corpo e da sua alma às pressões a que está exposto em determinados momentos ou por determinados períodos. Os problemas no emprego, as dificuldades financeiras, as tensões na família, as contradições pessoais, isto e outras situações que ocorrem no decurso da existência individual são fatores geradores de desgaste, cansaço e exaustão física e emocional. Tornam-nos fracos. Sentir-se fraco é sentir-se desprovido de recursos para lidar com as diferentes situações. Ora, é precisamente aqui que a fé faz a diferença. Toda a diferença. Tudo em mim diz que sou fraco e que me encontro num estado desprovido de recursos. Mas a fé em Deus e na Sua Palavra leva-me a afirmar e a agir contrariamente ao que sinto. A fé leva-me a reconhecer os recursos da graça de Deus em mim. Esses mesmos recursos espirituais que renovam as minhas forças, libertam a minha vontade e trazem uma prova renovada de energia a todo o meu ser. A fé conduz-me a conectar-me à força e à energia de Deus em mim. Fui feito habitação do Espírito Divino. Esse Espírito
É o espírito de poder, de energia, de vida e vitalidade. Ao conectar-me ao poder de Deus em mim, pela fé, recebo a força, a energia, a inspiração e a capacidade para superar a fraqueza e seguir adiante, como uma nova vitalidade e confiança. Esta é a diferença da fé. Deus o abençoe. Para alguns é só um emblema, algo tão normal, ou um símbolo apenas tão formal. Muitos querem desprezar, outros querem difamar o madeiro de amor que a Deus traduz. Sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Quero agradecê-lo por seu grande amor, pois nova chance deu ao pecador. Se eu olho para a cruz, claramente posso ver a ponte que nos leva para o céu. Sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Cristo está a te chamar, meu filho, aqui estou. Morri na cruz em teu lugar, eu sempre te amei. Te amei. Nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Mas escolheu morrer na cruz por mim. E já de seguida vamos ouvir o pastor José Manuel Pereira, que é o pastor da Assembleia de Deus de Viseu, transmitir-nos a palavra de Deus. Fique connosco, amigo ouvinte. Desejo ler a pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10.
fala-nos de um homem que desejou ver Jesus e encontrar-se com ele, chamado Zaqueu. Vou fazer a leitura que está em Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro, bravo para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, memoravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo em quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A história de Zaqueu é simples e muito conhecida entre todos, dos mais novos aos mais velhos. Há verdades divinas nesta passagem que podem ser negligenciadas ou esquecidas devido à sua familiaridade e simplicidade. Esta história revela não apenas um pecador que se encontrava, literalmente, numa árvore, mas também o profundo amor e preocupação do Salvador, Jesus, que sabia como lidar com o pecado que habitava no coração de Zaqueu. Vemos nesta história a capacidade de Jesus em buscar e salvar o perdido. Jesus salva a todos e não olha a rótulos sociais. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu, era um homem rico, cobrador de impostos para o governo de Roma em Jericó. Os judeus consideravam os publicanos traidores e desprezíveis pelo facto de ajudarem Roma a extorquir Israel. O caráter dos publicanos não era dos mais confiáveis, porque geralmente cobravam grandes somas de dinheiro além do estipulado por Roma em benefício próprio. O sistema de recolha de impostos era sujeito a abusos. Roma atribuía ao publicano uma determinada área pela qual ele seria responsável pela cobrança dos impostos. Era estipulada a quantia anual que deveria ser recolhida, mas acontecia que alguns cobravam taxas bem superiores e ficavam com excedente. Outros aceitavam o suborno dos ricos de forma a diminuir a taxa deles e a sobrecarregando os pobres para compensar. O povo sentia-se massacrado com tantos impostos. Os judeus não aceitavam o facto de que um irmão trabalhasse para os usurpadores. Para alimentar a realização dos sonhos ambiciosos e de expansão do império, os romanos precisavam de uma grande soma de dinheiro para a manutenção dos exércitos e a construção de anfiteatros e estradas. Era altamente dispendioso alimentar as ambições de Roma e para encher os seus cofres os romanos cobravam pesados impostos. Inevitavelmente, Zaqueu sentia a pressão daquela situação, convivia com o ódio dos judeus. Tentou ser aceito ganhando posição e dinheiro, mas descobriu que continuava a ser rejeitado, porque por ser judeu não era aceito pelos romanos e por ajudar Roma não era amado pelos judeus. Na ânsia de buscar a aceitação de ambos os grupos, judeus e romanos, acabou por obter o desprezo total. Essa rejeição deve ter provocado feridas profundas nele e também na sua família. O interior de Zaqueu sofria com o isolamento. Ele descobriu que o dinheiro não podia comprar o amor. Foi neste contexto que Zaqueu começou a ouvir sobre Jesus. Era um homem de muitas posses, diz em Lucas no capítulo 19, versículo 2, diz que era rico. Isto não significa, prezados ouvintes, que quem é rico não possa ser salvo. Não significa que aquele que tem riquezas não possa encontrar Jesus. Mas a verdade é que Jesus diz que quando o homem põe o seu coração nas riquezas, é um obstáculo para ele encontrar a salvação. O próprio Jesus fez alusão a esta verdade quando disse: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Zaqueu procura Jesus. Como e porquê? A baixa estatura pode ter sido um problema. E diz no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A estatura física de Zaqueu é representativa, prezado ouvinte, da sua incapacidade e insuficiência para aproximar-se de um Deus santo. A única maneira que Zaqueu viu para encontrar Jesus foi subir uma árvore. O seu desejo de ver levou a superar os obstáculos. Prezado ouvinte, hoje Jesus quer ir junto de cada homem, de cada mulher e junto de si, mas sabemos que existem obstáculos. Hoje temos também muitos obstáculos. A vergonha, a posição social,
o orgulho, são obstáculos que nos impedem muitas vezes de ir à pessoa de Jesus. Mas Jesus ama-nos e vem ao nosso encontro para nos ajudar a ultrapassar estes obstáculos e assim fazer morada nas nossas vidas, se o permitirmos. Em Lucas, no capítulo 19, o capítulo da nossa referência, no versículo 7, diz que Zaqueu era um homem pecador. E este era o problema real. Não era a sua falta de estatura que o impedia de ser filho de Deus, mas a sua pequenez do espírito. Qualquer pessoa que não renunciou aos seus pecados e recebeu a Cristo no seu coração como Senhor e Mestre, está na mesma condição de Zaqueu. A Bíblia diz, prezado ouvinte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há uma boa notícia para todos nós que estamos destituídos da glória de Deus. E qual é a notícia, prezado ouvinte? A boa notícia está no livro de Isaías, no capítulo 59, verso 1. Diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Prezado ouvinte, prezado amigo que nos estás a ouvir, a mão de Deus não está encolhida para operar na tua vida, para poder dar-te essa salvação maravilhosa. Nem o seu ouvido está tapado para não ouvir as tuas petições, aquilo que tu tens e que queres apresentar a Ele, confiante que Ele tem poder para operar. No versículo 10 está escrito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu subiu a uma árvore para o ver. Zaqueu queria conhecer Jesus. E este é o grande desejo que deve estar no coração de cada vida. Não só ouvir falar de Jesus, não só saber que Ele existe, não só ler acerca dele, mas conhecê-lo. Nós só poderemos saber quem é a pessoa, só poderemos saber o que é que a pessoa pode dizer-nos se a conhecermos, se passarmos tempo com ela. Não só ouvir falar dela, mas passarmos tempo com ela, conhecê-la. Zaqueu desejava conhecer Jesus. Jesus desejava encontrar-se com Zaqueu. E este encontro lemos no versículo 4 do mesmo capítulo em referência, e correndo adiante subiu uma árvore para o ver, porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Prezado amigo, ouvinte, Jesus está passando na tua vida. Ele quer olhar para ti. Olha para Ele neste tempo. É preciso, e mais do que um conhecimento casual com Jesus para chegar ao céu, é preciso permitir que Cristo venha à nossa vida e permanecer nele. Note, prezado ouvinte, é preciso mais do que um conhecimento causal com Jesus para podermos chegar ao céu e termos a bênção de Deus operando na nossa vida. É preciso permitir que Cristo venha à nossa vida e permanecer com Ele. Jesus queria permanecer em Zaqueu. E chegando-se, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus já tinha conhecimento da presença de Zaqueu, estava interessado nele. Jesus está interessado em cada vida, porque por cada vida Jesus deu a sua vida para dar salvação e também para operar maravilhas na vida de cada homem. Jesus chamou pelo seu nome. Falar da dignidade humana com que Jesus tratava os pecadores é maravilhoso. Jesus trata cada homem e cada mulher com compaixão. O que significa compaixão? Significa sentir a luta, o problema, aquilo que cada vida está a passar, mas também tem a resposta para operar em cada situação. Jesus sempre sabe exatamente onde está o pecador. Ele caminhou até à árvore onde Zaqueu estava empoleirado e falou com ele. No entanto, Jesus não estava interessado num mero conhecimento, mas permanecer. Jesus queria relacionar-se com Zaqueu a nível pessoal. Prezado ouvinte, Jesus não só te quer conhecer, mas quer relacionar-se contigo com uma intimidade profunda na tua vida. Zaqueu muda depois do encontro com Jesus. As ações de Zaqueu provaram que ele tinha sido salvo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo em quadruplicado. Dar era uma experiência nova para Zaqueu. Ele estava acostumado a receber e não a dar. Agora ele promete dar metade dos seus bens para os pobres. A palavra se deve ser traduzida como uma vez que, o que implica uma realidade, não uma hipótese. Zaqueu estava admitido que tinha extorquido o dinheiro.
Zaqueu pronto ficou-se a pagar o quádruplo àqueles a quem tinha extorquido dinheiro. De acordo com Levítico 6.5 e Números 5.7, só a restauração do principal com 20% de juros era necessário. Levítico 6.5 diz: "Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto àquele de quem o dará no dia da sua expiação." Números 5.7. "E confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Zaqueu impõe sobre si a pena daquilo que, reconhecendo que não tinha sido honesto, que tinha extorquido, e ele reconheceu toda essa falha e impõe sobre si esta situação que ele tinha feito. Em Êxodo 22.1 diz: "Se alguém furtar boi ou ovelha e o degollar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas." O anúncio de Jesus provou que ele tinha sido salvo. E disse-lhe Jesus: "Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." A menção aqui de Zaqueu ser um filho de Abraão é uma referência para a fé de Abraão que Deus colocou na sua conta por justiça. Diz em Gálatas 3.7: "Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão." Zaqueu conhecia as Escrituras, tanto que na sua promessa de devolver o que havia extorquido, baseou-se no que vimos na lei do Antigo Testamento. Conclusões. Para Jesus não importa o teu tamanho, o teu peso, o estado social, a tua riqueza. Para Jesus importa somente que o queiras aceitar como Salvador, que o procures vencendo os obstáculos, o teu arrependimento sincero e que sigas o caminho e o seu exemplo. Pela fé, a obra consumada de Cristo na cruz é o único meio da salvação dos nossos pecados. 1 de Pedro 2.24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amigo ouvinte, assim como Zaqueu se encontrou com Jesus e Jesus foi ao encontro de Zaqueu, Jesus está a ir ao teu encontro. Vem ao encontro dele e deixa que ele entre na tua casa, o teu coração, e que possa partilhar contigo as bênçãos que Ele tem para desfrutares a salvação, o perdão dos teus pecados e muitos milagres que Jesus pode operar na tua vida. Não sei qual é a tua situação neste momento, mas Jesus conhece, seja qual for a tua situação. Deixa que Ele olhe para ti, deixa que Ele possa falar contigo e abre o seu coração como Zaqueu. Ele entra e vais ter um amigo, vais ter um companheiro, vais ter aquele que vai parar na tua vida e dar-te vitória. Prezado ouvinte, o meu desejo é que Deus te possa abençoar e que, como Zaqueu se encontrou com Jesus, te encontres com Jesus e comeces uma nova vida com Ele. Deus te abençoe. Anseio ver a tua presença, Deus. Anseio ver a tua glória aqui. Anseio ver-te novamente agir, como já vi tantas vezes. Anseio ver-te no teu esplendor. Anseio ver-te em verdade e amor. Anseio ver, Senhor, a tua mão. Começa em mim, começa em meu coração. Este foi o nosso programa. Gratos pela sua preferência, despedimos-nos até à próxima emissão.